Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adoram ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva, Miguel. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva! Ora, malta, vocês já sabem o que é que vem aí, não é? Vamos lá começar este episódio, bora! Barrigada de jogos. Ora bem, eu depois daquele episódio que nós fizemos na Lariacon mesmo antes do jantar, só tenho a dizer que, pronto, esta rúbrica para quem está a ouvir isto no caminho para casa deve ser um bocadinho complicada, não é? Só para dizer que foi a Liricon. É pá, Incrível. incrível. É incrível. As coisas que esta gente aproveita só para dizer, e tal, eu estive em Leiria. Pá, Mas, está bem, Miguel, pronto. nós fizemos a Liria quente. Exatamente, a gente fez É a Leiria verdade. Leiria quente. quente. Fizemos, foi um episódio espetacular, espero que tenham apanhado. Não, espera, isto não era para dizer. O que eu tenho para vocês é isto. Certo. Aceito. Tenho dito. Boa. Nem Ora, sabes cá que estamos dormi para mais uma tanto. barrigada de jogos, malta. A rubrica do DICE Podcast consiste num curto segmento onde cada um de nós vos fala sobre os jogos que estiveram a jogar nos últimos 15 dias, sem grandes descrições, não vamos a fundo nos jogos, é um formato para ser muito casual e só para encher a barriga de jogos. Bruno, passo-te a palavra a ti para te poderes redimir num teres ido à Liriacon. Então o que é que estiveste a jogar? Então, olha, eu tenho estado a jogar essencialmente agora à sexta-feira lá no grupo de Oeiras, lá nos nossos encontros à sexta-feira, e joguei o Quacks of Quedlinburg, portanto um jogo que vai algumas vezes à mesa, também já não jogava há algum tempo. Joguei aqui com o nosso parceiro, o Miguel Lourenço. Verdade. Posso dizer que foi provavelmente o melhor jogo que alguma vez fiz de Quacks of Quedlinburg, porque correu-me tudo bem e pronto, se fosse sempre assim jogaria mais vezes o jogo, correu mesmo muito bem. Escusado será dizer que ganhei, e aí senão eu não estaria a falar do jogo assim, da forma como estou a falar. Joguei o Legacy The Testament of Duke de Crécy, um dos meus euros preferidos e que todos os anos tem de ir à mesa, também foi num destes eventos. O Boomerang USA, que é um não é roll and write aqui neste caso, é um draft and write também. Olha, que coisa estranha. Mas muito simples, muito engraçado, também não estava à espera, foi daqueles jogos para encher e não pagar portes e acabou por ser uma agradável surpresa. É O mais Motor City, um Skull King, não é? É tipo Skull King. foi mesmo, olha, o que é que está aqui na ordem dos 10 euros? Olha este, vai já. E olha, gostei e dificilmente sai da minha coleção porque já foi várias vezes à mesa desde que o comprei. É muito simples também de explicar, o que ajuda. Motor City é um roll and write daquela família do Three Sisters e acho que há mais um jogo assim, não sei se é o Fleet, mas acho que é do mesmo, acho que é o Fleet Dice Game, não sei, qualquer coisa assim, mas é dessa malta que faz esses jogos e muito engraçado também. Está ali muito parecido com o Three Sisters em termos de complexidade, mas com o tema dos carros, o que acaba por ser para mim mais giro. E foi também uma agradável surpresa. E por último, o único Kickstarter que eu alguma vez fiz, que foi o Earth, que eu também experimentei num dos eventos em Oeiras, com o Miguel e mais duas pessoas. Bem, eu e o Miguel demos uma sova aos outros dois, a Leonor e o Rui. Epá, eles já nem nos podiam ver. Se isto fosse verdade. Não. Achas isso bem? Éramos 4, eu fiquei... não vou ser mauzinho para o Miguel. Eu e o Miguel ficámos nos últimos lugares. Pronto. De longe. Não, olha, podes dizer, não há problema nenhum. Nós estivemos ali numa grande batalha pelo terceiro lugar e Bruno, tu ganhaste o terceiro lugar, Obrigado. Pronto, Obrigado. é um isto, orgulho. não há problema nenhum. Não há problema nenhum em nós dizermos que perdemos redondamente
e que ficámos em último num espetacular quarto lugar, em 4. Tendo em Mas conta pronto, não há que eu já problema. tinha jogado o jogo e, por exemplo, tu e a Leonor nunca tínhamos Não. jogado, Hum. não sei se é bom ou se é mau, mas olha, gostei da experiência, foi giro, é muito engraçado a nível de componentes, visualmente e a dinâmica do jogo. Pelo menos para mim, foi uma experiência muito, muito interessante, foi giro. E é tudo. Foi uma semana que eu acho com algumas calorias, vá. Sim, senhor, por acaso não diria exatamente isso. Foi uma barrigadazita, foi uma barrigadazita, sim, senhor. Estou com curiosidade de jogar o Earth, confesso. Pronto, parece na próxima sexta. Sim, 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 sim. Fácil. É um dos que está na minha lista. Sim, senhora, sim, senhora. Então, Miguel, passando a palavra para ti agora para a nossa barrigada de hoje, o que é que tu trazes para nós? Ora então, eu para além da barrigada partilhada que tenho ali com o Bruno, não é? Do Earth e do Quex. Isso não foi uma barrigada de pontos, não é? Já assumimos isso, foi só do jogo, não é? Não, Foi foi mesmo. barrigada de pontos porque no Earth fazem-se muitos pontos. Ok, é relativo, sim, sim. E foi uma Isso barrigada. safaste bem, porque senão ainda dava Não, direita, dava não, direita, não, não, mas não, não. não, 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 safei-me. Para além disso, eu também tenho andado a jogar nos eventos de sexta-feira, naqueles aos que eu consigo ir, mas de qualquer forma. Portanto, para além do Earth e do Quex, também joguei o Jamaica, uns 2 ou 3 jogos de Papaio e o Welcome to. E Já o Welcome matámos o to. borrego. Exatamente. E pronto, e Welcome to. E foi Uhum. isto. Foi isto. Eh, Não é assim uma grande Papaio. barrigada, mas pronto. Papai, exato. Pá, pronto. Vá lá, mas Tem tens de pouco, tem concordar pouco mais a que. dizer isso, até Epá, porque tá o bem, mas Diogo tens de neste concordar que momento. são jogos de. Epá, é um jogo de 10 minutos, é divertido. Pronto. Eu só digo que é um jogo que me persegue. O Diogo vai entender porquê. Não, claro. Porque eu estou lá na Leiria Con e ele diz-me. Eu te juro que eu pensei, Diogo, a sério, eu pensei que estavas a brincar. Pensei mesmo que estavas a brincar. Ah, vais-me ensinar o papaio. Eu, te ensinar o papai porquê? E ele foi mesmo buscar o papai para No te ensinar. carro. Tivemos que jogar papai nem na Leiria Con. Eu consegui me safar de jogar papai. É o que eu tenho a dizer. Por isso, até neste podcast agora começamos com uma barrigada e aparece o quê? O papaio. Isto persegue-me, pessoal. Eu não sei o que é que eu fiz ao mundo para merecer isto, mas Houve uma altura que nós tínhamos falado no João Quintela Martins, até era um shot, tínhamos quase que o beber. Agora é o papai. Agora é o Trocou. papai, exato. eu fico É a bêbado. novidade. A vida toda atira-me. Eu vou andar bêbado o dia todo, não pode ser, eu tenho que trabalhar, malta. Ai, muito bom. Ora bem, eu vou ser justo convosco e por isso a minha barricada exclui os jogos que eu estive a jogar na Leiria Con, ok? Só para... Porque esse aí eu já fiz na barricada da Leiria Con, ok? Também não vamos ser Certo. repetidos, os nossos ouvintes também não merecem. Então, o que é que eu joguei antes da Leiria Con? Antes da Leiria Con já tínhamos aqui algumas coisinhas. Ora, uma barrigada mais ou menos, por acaso. Agora vamos ser sinceros. Ora bem, começando pelo Return to the Dark Tower, com expansão. Tenho andado a jogar e nunca mais vou deixar de jogar o Return to the Dark Tower sem expansão. Por isso é Return to the Dark Tower com minis e expansão. Que é como se deve jogar. O Brass, né? Continuo a pôr malta a jogar Brass. O Birmingham, desta vez, que também deu muito gozo. O Ragnaroks, que estive a experimentar a 3 e está engraçado, está porreirito. Gostei do Ragnaroks a 3. É que aquilo é claramente um jogo para 2 jogadores, ok? Ok. Não vamos. Tal como o Santorini, também é um jogo inventado para 4, mas que na realidade são 2 jogadores. E pronto, e depois disso estive a experimentar o Streets, que já estava na minha lista para experimentar à bué. E então, e que tal? Gostei, olha, curioso, mas é assim, não tem nada a ver com Villagers, ok? Ok. Mesmo mecanicamente e tudo, a caixa tem tudo a ver, olhas Sim, e a arte, etc. Sim. e a arte e tudo, mas do ponto de vista mecânico não tem nada a ver com Villagers. Aquilo é muito mais um tile placement, mas com um tipo de regras para pontuar diferente, o que é muito engraçado. Ok?
estás a construir as ruas, depois fechas a rua e pontuas, depois há ruas que podem mover pessoas de um lado para o outro e pontuares mais vezes. Pá, ela é muita estratégia, sendo um tile placement, estão todos a pôr, a competir nas mesmas ruas, o que é muito, muito interessante. O jogo está muito bem conseguido e escala muito bem para diferentes jogadores, diferente número de jogadores. Acho que está porreiro, gostei bastante. Tenho que o jogar mais vezes agora, porque pronto, só lá para meio do jogo é que comecei a entender pronto, como é que eu iria fazer a estratégia. Não conhecia como fechar bem e mal as ruas. Demoras um bocado a apanhar a estratégia a sério do jogo, mas gostei bastante. E isso é jogo para quanto tempo? Opá, depende do número de jogadores, mas é um jogo na boa para ser jogado em 30 ou 40 minutos. Fixe. Ok. Não é... Ao contrário, estás a comparar com o Villagers, não é? Sim, está a tentar Villagers é perceber. bastante mais. É para aí demoras metade do tempo Ok. a jogar, na minha opinião. Não metes tantas cartas, está fixe. Ok. Foi Street, depois estive a jogar Dungeon Drop. Ainda não joguei com a expansão, só joguei o Dungeon Drop normal. Gostei, é giro, é um filler, mas está muito bem feito. Aquela mecânica deixa aqui ir as coisas, está porreiro. Estive a jogar pela primeira vez, que já tinha na lista, Praga Caput Regni. Olha. Surpreendeu-me bastante e depois desiludiu-me pelo tempo, que o setup daquilo, my God, Pois. my God. Eu estava mesmo, tipo, não há mais coisas para meter, pois não pode haver mais coisas. A caixa não E pode então, quando trazer estás a mais. fazer pela primeira vez e tens de estar com toda a Foi. atenção ao livro de regras, esquece. Foi, Eu percebo. completamente. Mas assim de uma maneira que abuse. E depois é assim, é daqueles jogos que tu para pontuares, tens tanto para pontuar. Primeira vez é para levar tareia. É mesmo, o jogo dá tareia, dá tudo dá Ele tareia. levou uma tarefa, nota-se. Levei uma tareia. Uma tareia que até meteu pena. Mas pronto, o Daniel não foi meio. Foi Jesus. Foi com o Porrada Daniel. que ele veio. Mas Não pronto. sabia que ele gostava desses jogos bons. Teve a experimentar comigo. Tivemos os dois, nunca tínhamos jogado, já estávamos com vontade de jogar à bué, então fomos experimentar e pronto, e gostamos, mas há lá um momento onde estão eu e ele a olhar um para o outro a pensar, ainda estamos no setup, meu. Ainda não acabamos o setup e já temos tipo o tempo do jogo. Mas sim. E depois temos finalmente estive a jogar o Tidal Blades. E gostei bastante, bastante mesmo. É um jogo que a 2 foi giro, mas consigo ver muito que a 4 vai ser ainda melhor. Por isso estou muito curioso de experimentar o Tidal Blades a 4. Esse é o tal que tem uma caixa enorme, não é? Tem dados que nunca mais acaba, tem com a expansão e tudo, e aquilo é um mundo, assim, nunca mais acaba aquilo. Não há Calaxes para isso. Não há Calaxes para aquilo, não. Voltando ao tópico do nosso último episódio, é verdade. Aquilo ali é daqueles que tu tens que pôr por cima da Calax, não dá para meter, não dá para... Ou então sai fora, estás a ver? Metes assim de frente. Sim. Depois está ali meia caixa fora que corta cabeças se for na parte de cima ou faz tropeçar se for na parte de baixo. É mais ou menos isso. Mas pronto, foi a minha barrigada pré-Lyricon, que acho que também é justo partilhar estas coisas com os nossos ouvintes. Fartaste de jogar coisas. Fartei-me de jogar coisas, é verdade. Ora, vamos lá então continuar para o nosso Main Topic. Main Topic. Cá estamos nós, malta, para o episódio de hoje, onde vamos falar sobre jogos para toda a família. Um tópico que tem sido pedido por vocês e que temos todo o gosto em colocar aqui hoje à discussão. Até porque, de certo, todos nós, sejamos hardcore gamers ou menos, tivemos sempre um momento onde precisamos de procurar criar um espaço para divertir a malta que está connosco, seja em família mais direta ou na família mais alargada, que queríamos introduzir então estas pessoas ao hobby. E então, o que é que nós temos andado a jogar,
que é que para nós faz sentido colocar na mesa nestes momentos. Já sabem, malta, estas perguntas que estou a colocar também são para vocês, por isso deixem aqui nos comentários e vamos falando. Até partilhem as vossas experiências, os momentos que já tiveram a jogar em família. E nós também, entretanto, vamos lá lançar a nossa conversa para o episódio de hoje e começar a pensar entre nós quais são os bons jogos ou que tipo de jogos é que são bons para jogar em família. E depois já vamos explorar aqui várias dimensões desta família, mas assim, genericamente falando, o que é que vocês acham que funciona para famílias? Não sei o que é que o Miguel estás pensativo, Miguel, ora pensa lá connosco. O que é que para ti são bons jogos para o que é que faz dos jogos serem bons para serem jogados em família? Epá, olha, depende da família. Não, Ok, isto não, foi é uma sério. resposta muito a engenheiro. Se isto olha, Depende. depende. Não, Resposta correta. Não, isto não há assim nem não é. Depende sempre de. Não, mas ou seja, quando eu digo depende da família, na prática depende da experiência que as pessoas têm a jogar, não é? Porque há sempre pessoas que gostam um bocadinho mais de jogos, outras que nem por isso, e pronto, e às vezes e vem do hábito também, não é? Se tu começas por levar qualquer coisa à mesa que seja um bocadinho mais fácil, tipo um papaio, não é? Por exemplo. Eu vou começar. Eu vou Ele começar. está enjoado. Por isso, Eu tenho aqui um sonzinho para vocês, né? Para quando vocês disserem essa palavra maldita, começam a ser censurados. O que é isso? Pronto. Então, onde é que eu ia? Já não me lembro. Já O sei. papai. Exato, eu ia no papai. Estava-te a ver. Eu tentei, não cheguei a tempo. Não, mas pronto. Mas acho que há vários tipos, ou pode haver vários níveis e várias camadas de jogos familiares. Desculpa, de jogos para famílias. Porque se for uma família que está habituada a jogar, se calhar tu já podes trazer uma coisa um bocadinho mais com mais sumo, não é? Se tu estiveres a jogar com pessoas que não estão tão habituadas, se calhar queres trazer umas coisas um bocadinho mais simples. Portanto, este tópico para mim é um bocadinho abrangente nesse sentido, porque na realidade tu tens os jogos, aqueles familiares, não é? Mais simples, mais realmente para toda a gente. Tipo os Sushi Goes e essas coisas assim, que são realmente mais fáceis, um Sushi Go, um Point Salad, por aí fora, aqueles jogos mais fáceis. Mas por outro lado também tens outro tipo de famílias e outro tipo de jogos, já com um bocadinho mais de complexidade, e em que os jogos não são complexos, mas já têm ali alguma coisa em que pensar e já te obrigam a não, entre aspas, desligar o cérebro, tipo Sushi Go e tipo salada de pontos, como eu disse, se bem que aquilo tem a sua estratégia, claro, mas já te obriga a pensar ali um bocadinho e já te obriga ali a dizer, ok, então mas espera lá, isto afinal não... Este não é assim tão fácil, como é que eu jogo, como é que isto funciona, como é que o jogo funciona, como é que eu ganho pontos, etc. por aí fora. Não sei, isto é um bocadinho... Ok. Pelo menos é esse o meu ponto de vista, ou seja, eu vejo os jogos para famílias um bocadinho, não só nos familiares, mas também um bocadinho no nível acima, não é? O meu irmão é família e eu jogo jogos bem pesados com ele, por Claro. isso percebo o teu ponto, não é? Percebo o teu ponto. Eu e o meu irmão nem somos nada de jogos familiares e assim, tipo, Mas eu família nem ia próxima por aí. é das pessoas com quem eu mais jogo, não é? Não, claro. Não, mas lá está, mas eu nem ia... E se calhar para ti, um Lacerda é um jogo para famílias. Não é? Perfeitamente, nessa Pronto. categoria de jogar com o meu irmão, é na boa. Exato. Por isso, eu já nem queria entrar por aí,
queria ficar ali uns 3 ou 4 níveis abaixo. Por favor. True Mas- Dimensions é um jogo de Natal, não é? Oh, uma maravilha. Claramente, É para o avô e para o aquilo- neto. Certo. Ai, muito bom, muito bom. Não, percebo o teu ponto. Se calhar não é jogos para família, se calhar não são os gateway games, jogos familiares mais de entrada, pode ser um bocadinho mais acima. E não sei, eu vou deixar, antes de eu comentar, deixar aqui o Bruno também, deixar o contributo dele para ti. O que é que faz então um jogo ser familiar, assim, mais ou Sim. menos, para ti? Assim, eu estou um pouco como o Miguel, porque se fosse, pelo menos para a minha família, não haviam jogos, porque eu não jogo com a minha família, esquece. É uma dor que eu tenho, no máximo faço alguns party games com os primos que vejo uma vez por ano. Mas, respondendo à tua pergunta e imaginando um jogo familiar de uma forma mais subjetiva, porque se nós formos de uma forma objetiva, um jogo familiar pode ser para mim uma coisa, para o Miguel outra, para ti outra Exatamente. e por aí Sim. fora. Mas o que é um jogo familiar? Vamos agora falar assim de uma forma um pouco mais subjetiva, mais geral, ou generalista, são jogos que são acessíveis em nível de regras, diria eu, que tanto, lá está, um avô, uma avó, um filho, uma filha e os pais possam jogar, tios, etc., que não seja, a quantidade de regras não seja uma barreira à explicação e também à compreensão do jogo. Diria que muitos destes jogos normalmente têm uma componente divertida, não necessariamente. Há jogos familiares que são meramente jogos estratégicos, mas um pouco mais simples do que os jogos mais complexos, mas há ali uma barreira muito ténue entre onde começa o party game muitas vezes e onde é que acaba o jogo familiar. E muitas vezes o jogo familiar tem ali uma componente que é a parte onde todos nos rimos e passa à frente. Por exemplo, o Camel Up, para mim, jogo familiar, tem ali sempre uma parte em epá, o camelo foi para cima do teu e agora vai andar 2 casas e de repente o que estava em último agora passou à frente, vamos rir todos. Pronto, eu não me rio muito, mas acho que deu para perceber a ideia. Para mim é um jogo familiar, não é um party game, mas há Certo. muitos destes tipos de jogos que têm Uhum. esta componente. A acessibilidade de preço, acho que também é muito comum num jogo Bom familiar ponto. ser um jogo que não é muito caro, porque se for muito caro, para isso compra um jogo mais pesado, seja lá o que for, mas para jogar para famílias normalmente tem que Bom ser ponto. um preço mais acessível. Por norma, cada vez mais, nos dias que correm, jogos também muito atrativos a nível do olhar, da visual, seja pelos componentes, seja pela arte, seja pela capa, porque estes jogos familiares estão a inundar, já há muito tempo que inundam o mercado, porque acho eu que é a categoria que há mais na indústria. E para se destacar, tem que se destacar de alguma forma, porque foi falado muito bem pelas mecânicas, por alguém que já jogou, ou então é preciso que não conheceres, vais a uma loja e aquilo chamar-te a atenção. Se for um jogo, lá está, se for com uma capa que eu gosto, provavelmente não vai ter muito sucesso aos olhos da maioria das famílias. Mas se for assim todo com cores vibrantes, etc., se o tema for também apelativo, isto é uma das coisas que eu acho que é cada vez mais importante, temas sobre natureza, animais, assim, temas mais Uhum. fofinhos, em que toda a gente na família se consegue identificar, não aquele jogo de história muito pesado sobre coisas que se calhar só interessam a uma das pessoas da família. Não. Outra das coisas, eu tive a pensar muito antes deste episódio, o que é um jogo familiar? E eu acho que todos nós aqui estamos na ordem dos 30 anos, mesma geração, um pouco mais ou menos, e todos nós, acho que tivemos, quando éramos mais novos, talvez com os nossos 15, 10 anos, nessa região, nessa faixa etária, contacto com jogos de computador, jogos de estratégia, etc., em que muitas Certo. dessas mecânicas acabam por ser assimiladas de uma forma muito facilmente por nós, hoje aos 30 e tal anos. E eu estava a pensar, será que um jogo familiar hoje seria um jogo familiar há 25 anos atrás, por pessoas que não tiveram essa facilidade que nós tivemos através dos jogos de computador e outras Epá. tecnologias? Olha, vou dar-vos um exemplo do Wingspan. O Wingspan, para mim, é um jogo familiar aos dias que correm. Aos dias que correm, estamos a falar de um jogo que eu facilmente explico a uma família, porque já o fiz, já fiz em eventos, pessoas que não estão habituadas a jogar, mas que, por terem tido a experiência, acho eu, dos jogos de computador, que são cada vez mais complexos, cada vez mais atuais e comparáveis com os jogos de tabuleiro, acho que é muito fácil introduzir gente mais nova, sobretudo. Mas eu imagino um Wingspan há 25 anos atrás, se calhar pessoal da geração do meu pai que se usou os computadores naquela altura era mais para trabalhar e não para jogar, e não tiveram essa, sei lá,
essa experiência introdutória a algumas mecânicas. Eu não sei se um Wingspan há 25 anos atrás era considerado um jogo familiar. E estou a falar do Wingspan, poderia estar a falar de outros jogos. Não sei. Acho eu que não muda um jogo familiar Sim. na altura. Hoje, se calhar, continua a ser familiar. Agora, o contrário, não sei até que ponto as coisas não evoluíram. E lá está, mais uma vez, o que é familiar? O que é que faz disto um jogo familiar? Não sei, depende. Mas isto deixa-me a pensar. Foi mais filosófico do que eu estava a pensar quando tu me disseste, Marco, olha, nós no próximo podcast vamos falar sobre jogos familiares. E isto começou-me aqui a fazer tilt na cabeça. Mais do que eu estava à espera. Epá, é um ponto válido. É um ponto válido porque realmente a nossa geração foi muito mais exposta a algumas É isso. coisas pronto, do que a geração anterior. Epá, eu estou a pensar no teu ponto e usando pronto, como ponto de fala para nós os três também discutirmos. Uhum. Eu honestamente, quando era miúdo, os jogos que havia eram o que hoje. Eu não gosto nada do termo. Os jogos americanos, então. Mas não Sim, gosto sim, nada da sim. Ameritrash. Mas era um bocado os jogos americanos, não é? Quer dizer, eram jogos que tu tinhas dados, andavas ali às voltas, tinha mecânicas um bocadinho diferentes de vez em quando. Mas para todos os efeitos eram jogos com muita sorte e tinha muito esse momento que tu estavas a falar do Camel Up e tudo mais. Tinha muito esses Sim, sim, momentos sim. do epá, olha, e isso criava ali momentos engraçados de tensão saudável Sim, sim. nas famílias e acho que era isso que as pessoas procuravam, ao menos era isso que eu achava. É tipo na Fórmula 1, tu estás a ver a partida porque há sempre um gajo que se espeta. Pronto, é um bocado. Uma boa analogia. Sabes que aquilo vai acontecer e estás ali a ficar naquela ansiedade do quem é que vai ser, quem é que vai ser, quem é que vai fazer. Pronto, e depois foi ele que caiu ali e agora vai ter que pagar e vai ficar para trás ou não sei o quê. Eu acho que ele estava a Pronto. pensar no MotoGP. Não, agora estava a falar de um jogo de tabuleiro. Ok, bem, Também pensei no que era do MotoGP Miguel também tens Oliveira. sempre um gajo a cair, não é? É verdade. Exato. Também é verdade, também é verdade. Mas estás a ver, é um bocado aquela antecipação que Sim. depois queria e eu acho que era isso. Pá, eu quando era miúdo era isso que eu achava piada no jogo. Agora, hoje em dia pronto, já cresci, já ganhei um bocado de barba e tal, os pelos no peito e pronto, e o gajo agora já gosta de umas coisas diferentes, já não precisa, já não fica contente só com O toma lá. papai. Não foste a tempo. Pois nem estava a Agora já contar, vais isto agora veio tarde. assim de surpresa. Já vais tarde. Eu acho que tu tens de ter o dedo aí preparado. Tenho, vou passar a bater. Está sempre. Ele vai ter uma queimbra não tarda por estar ali com o braço esticado. Caraca. Não, mas percebo o teu ponto. Agora, a verdade é, os tabletop RPGs essas mecânicas que estavas a falar que vêm de jogos de computador, que na realidade depois originaram mesmo nos jogos de tabuleiro, tipo, os jogos de computador não inventaram progressão de personagens nem nada, isso já existia há muito tempo, desde as primeiras edições do Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerades e tudo dessa altura. Elas já existiam e as pessoas jogavam, não é? Só que, epá, se hoje os jogos de tabuleiro são uma coisa de nicho, nessa altura, tabletop RPGs era um nicho de nicho de nicho. Se calhar conseguias, os gajos todos já se conheciam, não havia ninguém mais para se juntar na conferência. Até aquilo ser conferência, efetivamente, foi preciso muito, provavelmente. Por isso, na minha opinião, isso já existia. Só que não estava acessível a todos. E os jogos massificaram esse tipo de mecânicas diferentes. Não eram muito familiares os jogos, não é? Os jogos de computador no início eram muito para nicho e nasciam desta malta de que vinha desse nicho. E depois, ao massificaram essa mesma maneira de ver mecânicas novas e tudo, e depois eventualmente lá chegaram a toda a gente. Não sei, Miguel, qual é a tua opinião sobre este gap geracional de jogos familiares, porque foi um grande tópico aqui que o Bruno trouxe. Como é que tu vês isso? Epá, como o Bruno estava a dizer, há 25 anos se calhar o Wingspan não era familiar. Pois, é verdade. Mas se formos a pensar... Jogo pesado. Não, mas lá está. Se formos a pensar, há 25 anos atrás estávamos em 1998, se as contas batem certo. Ora, o Catan é de 95. Sim. O Catan, quando saiu, epá, não, devia ser uma coisa extremamente complicada. Tá bom, o Devia Catan, ser. Não me lembro, só joguei este ano.
Exato. E porque foste obrigado. Bom, mas, Isso é outra história. Exatamente, depois é outra Muito história. bom, Bruno. Muito bom. Mas Tiveste bem. eu acredito que em 1995, quando o jogo saiu, as pessoas estavam habituadas a outro tipo de jogos, mais fáceis, naquelas do Rolodad e anda ao Sim. peão e tal, e por aí fora. Portanto, de repente aparecer um jogo que tem mecânicas diferentes, formas diferentes de pensar a coisa, etc., por aí fora, eu acredito que aquilo na altura tenha sido extremamente complexo. Vamos fazer aqui um bocadinho fast forward para os dias de hoje. Quem não conhece os jogos de tabuleiro modernos também acha que os jogos de tabuleiro são aquilo que eram há 30 anos atrás do lança ao dado e move os peões É verdade. Bom e ponto, afins. sim. Portanto, E Monopólio. isso não mudou. Isso não mudou, Sim. não é? O que é que acontece? E apesar de tu teres um gap geracional, conforme estava, vamos a dizer, que nós fomos expostos, entre aspas, a essa realidade mais cedo, eu acho que esse gap geracional também começa a aparecer outra vez. Ou seja, A tu sério? começas a Achas? ver, sim, porque tu podes começar a ver miúdos. Geração Minecraft. Estás a falar da geração Minecraft. Mais ou menos, sim, mais ou menos, porque tu começas a ter alguns pais que não são muito virados Ok. para jogos, não é? E os miúdos são, pá, porque Ok. jogam com os amigos, porque, pá, e se formos a ver, claro, o que é que acontece? Há 30 anos atrás, quase nenhum pai era virado para jogos, é verdade, e nós começámos a ser. Hoje em dia, se calhar se calhar não, de certeza que tens muito mais pais virados para jogos, ma- mas, Sim, ainda assim tu continuas a ter gente que não gosta de jogar ou que não acha muita piada a este tipo de jogo ou aquele tipo de jogo Certo? e portanto, Perfeitamente mas os legítimo, miúdos claro. são, ok? Portanto, eu acho que esse gap geracional pode continuar a haver, é muito menor do que era há 30 anos atrás, com certeza. Eh, no que diz respeito aos jogos de tabuleiro, é mais ou menos a mesma. Eu sinto que é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, nós que já conhecemos um determinado tipo de jogos e fomos para os jogos de tabuleiro, nós já estamos habituados a um determinado tipo de mecânicas, etc. Certo? Mas ainda assim há sempre gente que não está habituada e, e eu acho que isso se vai notar menos do que era há 30 anos atrás, mas ainda assim eu acho que se continua a notar. E Uhum. provavelmente daqui a 20 ou 30 anos atrás vai ser muito menos, ou assim, epá, não sei. Isso depois a gente estamos cá outra vez para fazer o episódio No- 750 mil Exato. e E pronto. iremos falar A gente nisso. pode Exatamente, depois falamos Ou disso. isso, ou os nossos filhos, ou Ou os somos netos. os velhos do Restelo, não é? E vamos estar lá a dizer: não, isto aqui quando O chegava meu cá tempo é que era era, não é, bom. Bruno? O O meu Arco tempo é que 9 é era que era bom. bom, pá. O Arco 9 é que era. Exato, agora. Vocês Exato. modernices agora. Era gasto isto, que coisa. Já não têm cubos, já não têm cubos. Exato. Quando eu jogava, isto tinha cubos de madeira, madeira. Agora Madeira. já não há árvores, eu sei, mas pronto. Essas modernices dos alumínios e do não sei do quê. Não, vão ter Muito tudo bom. digital outra vez numa mesa. Já Se é? Já calhar. existem mesas Sim, dessas. já existem mesas totalmente digitais. Sim, se calhar um dia nós vamos ter. O gap geracional vai ter a ver com o formato e muito provavelmente com as mecânicas, não é? Se bem que mecanicamente já não se Não cria sei. coisas completamente novas há algum tempo, não é? É sempre assim, aquilo que recai sempre numa combinação qualquer das mecânicas que já conhecemos. Mas sim, há sempre espaço para inovar e de certeza que vamos ser surpreendidos. De certeza Sim, a moda que. agora é essa, não é? Pegas em duas ou três mecânicas que já estão estabelecidas, juntas tudo, dás-lhe ali um twist só para não parecer demasiado igual e pronto.
A realidade é que a inovação em todas as áreas de indústria, incluindo nos jogos de tabuleiro, é isso, não é? É pegares em coisas que já Claro. existem e combinares de uma forma diferente que depois cria um produto novo. Inventar de raiz não é uma coisa muito fácil, não é? E já há tanta coisa que ainda há muito para explorar na combinação antes de começares a ter que criar novo. Mas há sempre espaço para melhorar. Eu acho que esta onda de jogos de tabuleiro moderna criou imensas mecânicas que antes não existiam, não é? E alguém teve que as inventar. Por isso, acho que há de haver mais para inventar. Não acredito nunca a capacidade do ser humano de me surpreender inventando coisas novas, acho que é infinita, por isso há de aparecer uma coisa qualquer. Mas agora, o ponto que vocês colocaram também é interessante, que é, numa outra perspectiva, que é se nós estamos aqui a falar deste gap geracional. O gap geracional está muito ligado, segundo o que nós estamos aqui os três a concordar, ao acesso, ou não, à ausência dele, a este mundo digital que veio de revolucionar uma geração, que foi a nossa, não é? Quer dizer, Sim. nós somos pré-internet, não é? Nós somos pré muita destas coisas, sim, só não sim, somos pré-computador, efetivamente. Mas somos pré-tablets, pré-smartphones, pré-tudo isso. Mas mesmo assim, fomos marcados por essa revolução quando os GX Spectrum, Ataris e as Nintendos e as Sega Genesis e essas coisas todas entraram nas nossas casas e começamos a ver uma maneira de jogar muito diferente e depois ficamos mais permeáveis a entrarem esta onda de jogos de tabuleiro moderna. Porque estávamos a falar do Catan. O Catan foi o que abriu a porta, mas antes sim. dele já muita gente tinha lá ido bater à porta. A porta nunca ninguém claro. conseguiu abrir a porta. Mas havia muitos jogos Sim, concordo. modernos antes. Não havia receptividade para isso. E o que nós estamos aqui a teorizar é que foi isso que fez a diferença. Isto coloca numa questão muito interessante, que é esta geração, a geração YouTube, a geração que tem estas famílias, não é? Hoje em dia estão num mundo completamente digital. E, por exemplo, nós, do ponto de vista dos jogos familiares, se calhar não consideramos um jogo muito mais analógico, à volta da mesa, e se calhar, para essa geração, e se calhar tentando pôr este episódio a durar mais do que até ao final do ano, nos próximos 2 anos, ficar atual, se calhar um jogo familiar no futuro já é um jogo semi-digital, um jogo híbrido. O que é que vocês acham? Sim. Sim. Sim, aliás, tu começas a ver, ainda não são muitos, não é? Mas já começas a ver alguns com integração com apps e não sei o quê. Sim. Portanto, isso permite fechar o gap um bocadinho, não Ok. é? Acho eu, não é? Porque os miúdos pegam no tablet porque estão mais habituados ao tablet. Vamos pôr de lado toda a cena da experiência de jogo, que depois dá uma melhor experiência, etc. por aí fora. Mas vamos pôr isso de lado. Mas os miúdos hoje em dia estão muito agarrados ao tablet. Se nós tivermos os pais que estão um bocadinho mais agarrados, aliás, não é agarrados, mas que estão a voltar à mesa e ao físico, se tu conseguires combinar os dois, epá, isso é excelente, não é? Bom, sim, eu acho que vamos ter que chegar a essa geração de alguma forma, não é? Eventualmente este hobby vai ter que chegar a essa geração de alguma forma. Se não for por mais nada, será por essa componente, não é? Para o componente digital. E qualquer dia estamos a jogar jogos de tabuleiro em realidade virtual. Para se poupar em cubos, estamos nós com uns óculos a mexer em coisas sem. Não sei, agora comecei a imaginar. O futuro, daqui a 40 anos, vamos estar a falar disto. Assim, na realidade, para muitos dos jogos não precisavas do 3D, não é? Bastava-te uma mesa interativa Sim. na sua essência. Não precisavas que tivesse relevo. Já consegues fazer grandes grafismos com isso. Havia umas mesas, a Microsoft na altura tinha uma muita gira que eu cheguei a fazer umas coisas muito engraçadas para isso. Depois eles descontinuaram o produto, uma pena. Que era uma mesa mesmo, completa, que tinha hologramas por baixo, que disparava para cima, Uau. depois, só que não ficavam fora da mesa, Sim. disparava um ecrã. Tinha Isso
certo, projetores sim, por sim, baixo da sim. mesa. E tinha câmaras, então detectava QR codes e coisas assim que tu pousasse em cima. Olha que Então fixe. havia um jogo, um tabletop RPG que tu podias pousar em cima de peças e era tipo dragões, tinha chamas à volta e estava muito fixe. É o Mas futuro. pronto, foi um E produto descontinuado. Já nem me estou a lembrar do nome. permitia-te fazer o setup do Praga ou Olha, era uma coisa Era bem assim? mais fácil, de certeza. Carregavas no Se botão e calhar aquilo era estava mais fácil, feito. não é? o upkeep e essas coisas todas. Por Era mais fácil. exemplo, estás a ver? Eu gosto disso. Eu gosto desse potencial. Mas eu sou um gajo mega digital. Já viram? Um jogo familiar era basicamente ter uma mesa dessas na sala e depois era só sentarmos todos à volta da mesa e Sim. jogar. Era Era só tão ires ao fixe. menu e escolheres o jogo e aquilo aparece. Era tão fixe, era tão fixe. Mas pronto, mas voltando aqui para o nosso tópico Sim, agora. mais presente, já estamos muito no futuro, malta, desculpem lá, E agora viajamos. apanhamos, derivamos aqui um bocadinho. Mas então, fazendo aqui o tema, a nossa conversa ao contrário, ok? Já tivemos a ver o que é familiar, né? E agora, o que é que não é familiar? O que é que são mecânicas pronto, coisas, aspectos do jogo que são de evitar para uma família. O que é que vocês acham? Não sei. Queres começar tu, Miguel? Qual é a tua opinião sobre isso? Ah, deixa Mecânicas a cá pensar um evitar. bocadinho. Mecânicas? Epá, Mecânicas, aspectos do jogo. Eu Há digo bocado já. estávamos a falar da Elizabeth Hardgrave. Lacerda Harley, não é? que poderia ser, que se fosse hoje era um jogo complexo. Se fosse há Há 30 anos 25 anos atrás era um atrás, jogo sim. complexo. Por isso era uma coisa a evitar há 30 anos. O que é que hoje é qualquer coisa muito complexo e se calhar não bom para pôr em famílias do presente. epá, eu mecânicas não sei, eu acho que tinha que pensar um bocadinho. Take that. Pá, Não, 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 não. Take That é Não, não, familiar, não, meu. não. Take That é Achas? Isso aí familiar. é família. Eu acho que é Toma mais lá, party. Ziga. Mas eu contra mim vou falar porque eu adoro a mecânica, mas eu lembrei-me agora, eu sinto que, por exemplo, a mancala é uma coisa que Olha, não é uma coisa familiar. Achas? Acho, Curioso. porque hum, acho, porque não é, Estou curioso no argumento. não é uma mecânica que tu consigas ensinar, quer dizer, é uma mecânica que tu consegues ensinar a toda a gente, Ok. mas, eh, mas o que está por trás da consequência da mancala é certo. uma coisa que, percebes? Como Estratégia. mecânica. Isso é que dá a complexidade. Ou seja, Ok. não é a mecânica em si é fácil de explicar, mas é pá, a mecânica do worker placement também é fácil de explicar. Tu pões Certo. lá um boneco e está feito. Tu pões É lá um uma boneco e faz mecânica uma que gera ação. alguma coisa, não é? É Exato. Ok. consequência da ação, sim. Exato. Pronto, sim, eu não me estou a focar na mecânica, estou-me a focar na, Mas na sim, ação propriamente dita, ou na estratégia que a mecânica te proporciona. ele está a pensar no Ahm, Trajan, eu percebo. Completamente. por exemplo, Sim, por exemplo. Não, completamente. não, mas, epá, mas é igual, se fores ao Sim, Five sim, Tribes é igual, não é? também. Portanto, é igual, quer dizer, tu vais deixando bonecos pelo Uhum. caminho, fixe, mas tu vais Eu- fazer a ação é do último, e por isso tu tens é que pensar o que ação é que eu tenho que fazer e que bonecos é que eu tenho que deixar pelo caminho. A mecânica é simples, super simples, mas a consequência disso, o jogo que sai dali, essa parte é que não é. Dessa parte é que para mim não é simples. De qualquer forma, lá está, isto é pensando, sim, isto pensando em mecânicas é um bocado mais tramado. Um, porque no limite as mecânicas são quase todas simples, não é? Acho eu, não me estou a lembrar assim de repente de nenhuma que seja assim uma coisa. A mecânica em si, a ação em si, não me Certo. estou a lembrar de nenhuma que seja altamente complicada. Mas as decisões que daí vêm, isso sim é complicado. Agora, há coisas, vou sair um bocadinho aqui ao lado, mas acho é que jogos com demasiadas regras e demasiada complexidade, isso é que é de evitar. Isso sim. Pá, sim, isso, e estás a ver um aspecto Desculpa. interessante dos jogos de tabuleiro é regras a mais. Eu acho que se a explicação for maior para jogar em família,
uma explicação maior do que, sei lá, 15 10 minutos. minutos, 10, Yeah. 15 minutos já foi. É muito, é muito. Para o que eu considero um jogo familiar. Claro está, mais uma vez, há famílias e famílias. Há famílias que se calhar vão gostar muito de jogar jogos pesados e que não se importam nada de ter uma explicação de meia hora e estar a jogar o jogo para aí durante 2 horas. Mas, por isso é outra coisa que eu também acho, que é a duração dos jogos. Dependendo da idade da família, isto é, a amplitude etária que estamos aqui a falar, dificilmente, pronto, é assim, se a amplitude for muito grande e na realidade por baixo, isto é, tivermos pessoas muito novas, há certas mecânicas que ficam mesmo muito difíceis de explicar a uma criança com 8 anos ou com 6 anos. Isso depois há ali outros jogos que na realidade não são para a família toda, são para eles, para serem jogados com os pais e com os irmãos mais velhos e tudo. Mas agora, assumindo que estamos ali com uma família e com 14 anos plus, não é? Com 14 anos assim para cima, pronto, aí já pode jogar praticamente tudo, mas mesmo assim, eu acho que jogos que comecem a ser muito longos começam também a criar algum atrito para serem jogados, parece-me. Isto é a minha opinião. Não sei, Bruno, o que é que tu achas para. Eu aqui estou de acordo com o Miguel, acho que tem mais a ver com o jogo em si e com as decisões que tens do que com as mecânicas. Eu se calhar diria que algumas mecânicas são mais fáceis de entender do que outras. Um set collection, um tile placement, são... um é mais de cores ou de padrões, outro se calhar tem mais a ver com a parte tátil e acaba por ser mais acessível a quem se calhar não está tão habituado a jogos. Certo, certo. Mas eu vou dar-vos aqui 2 exemplos que não têm a ver com as mecânicas, mas que jogos que para mim são familiares e que são completamente familiares até haver algo no jogo que pode tornar o jogo não familiar. Vou dar-vos o exemplo do Splendor. Vocês sabem que é um jogo que me diz muito. O jogo do Splendor é muito fácil de explicar. Faço isso muitas vezes à sexta-feira. As pessoas gostam, jogam de uma forma familiar. Isto é, com leveza. Ganhas tu, ganho eu, estou aqui a experimentar coisas. Agora, se tu souberes jogar, o jogo torna-se completamente diferente. Matemático. A primeira jogada é muito importante. A primeira jogada dos outros é muito importante. Torna-se muito mais estático. E o jogo em si, a partir daí, começa a ser diferente. Já não é jogado de uma forma tão familiar, mas muito mais competitiva, muito mais cerebral, e acho que perde um pouco a ideia do que é um jogo familiar. Estou a falar do Splendor, mas podias falar, por exemplo, do Ticket to Ride. O Ticket to Ride é um jogo completamente familiar. Se calhar é o jogo que mais vai à cabeça quando falamos de jogos familiares. Agora imaginem jogar com uma pessoa que sabe perfeitamente o que está a fazer, que bloqueia tudo aquilo que tem que bloquear e que torna aquele jogo super tenso, competitivo. A nível de regras continua a ser familiar, mas o jogo em si deixa de ter aquele, não sei, aquela vertente que um jogo familiar deve ter da leveza, da pouca tensão, da diversão, e passa a ser um jogo demasiado tático e competitivo. A nível de mecânicas, estou como tu, Miguel. O que é uma mecânica difícil? Um deck building, se calhar? Não sei. Talvez, mas há muita gente que quase começa com Magic, que é um deck building, não? É Não um sei, deck building, sim. Sim, onde é que eu- e não é um jogo familiar, não direi, mas não é preciso tu teres uma grande experiência para te lançares ao Magic e perceberes o que é um deck building. Mas Não. se calhar pode ser uma mecânica estranha para quem não conhece jogos, isto, estares a construir o teu deck, o que é que sai, o que é que eu faço com estas cartas, não sei. Apanhaste-me um pouco de surpresa, Marco, com esta do o que é que não é uma boa mecânica. Olha, mas Pode não ser diz-me tu, mecânica Marco, ou o que é que não é aspectos uma do boa jogo, não mecânica? é? Opa, é assim, eu honestamente acho que jogos assimétricos acho que são complicados, ok? Ok, Variable faz Powers, sentido, sim. acho que são Ele tinha complicados. esta preparada, Porque isso Miguel. implica. Hã? Diz? Ele tinha esta preparada. Ele fez checkmate com Então vou esta. ser host. É, né? Exato. Exato. Mas essa foi Não, boa, foi boa. não, eu acho, mais preciso por aí é simples, é que a questão é, tu estás a explicar um jogo, não é? E depois tens na realidade 5 explicações diferentes Faz e sentido. torna a coisa muito complicada para toda a gente e depois anda toda a gente a sentir que ficou para trás. Sim. Depois também acho que jogos colaborativos, para fazer o contraponto, são muito bons. Por exemplo, uma mecânica em que facilmente se joga em família.
qualquer jogo colaborativo, criar ali uma união na família e pode ser interessante para se jogar em família. Até porque vence a generation gap que exista entre as diferentes. Pronto, os mais novos estão a colaborar. Claro está que depois tem sempre o alfa, mas Que nunca te todos- deixa fazer aquilo que queres fazer. certo, pronto, Pode mas- ser, sim, percebo, mas Mas é mais está num fácil limbo. toda a gente estar mais ou menos ao mesmo nível. Estás a perceber? E acho que isso, no fundo é isso. E depois, ainda temos, para mim, mecânicas que tenham, sei lá, estou aqui a pensar o drafting, facilmente se torna uma mecânica complexa. Por causa do planeamento. Por isso, todas as mecânicas que têm muito planeamento, que se tornem, fiquem com. Mas lá está, mas isso não é a mecânica. A mecânica é super simples. Exato. Escolhes uma carta, passas o resto para a tua esquerda. Certo. Super É verdade, simples. mas o fator de escolha, Percebes? estás a perceber? A ação Não. de escolher Pois, cria mas isso muita não é a complexidade, mecânica. não é? Pois, Por mas exemplo, isso um não é a worker mecânica. placement, se tiver muito planeamento, isto é, se eu vou ter que pegar, tenho que fazer uma gestão de recursos ou qualquer coisa para planear as ações, eu percebo o que tu estás a dizer. A mecânica em si é só pegar numa carta e virar. Sim. Mas implica uma escolha, e essa escolha, se tiver planeamento, Claro, cria, na claro, minha claro. opinião, um problema. Uma dificuldade. Vou citar o Vital. O Lisboa é super simples, não é? Tira uma carta. Não é? É isso Como que vais é? dizer, não é? Tiras Como é uma que é? carta, Não, jogas uma Sim. carta. jogas uma carta, Draw fazes a uma card, ação play e a vais card. buscar uma Sim. carta. Yeah. Exato. Draw a Fácil. card, play a card. Está feito. Fácil. Lisboa. Portanto, mas é Está verdade. explicado. É verdade. Sim, mas percebes que a Mecanicamente, questão é o planeamento. mecanicamente é super simples. Yeah. Jogas Mas uma olha- carta, toda a gente sabe fazer isso. Fazes uma ação, toda a gente sabe fazer isso. Agora, que ações é que tu podes fazer e como é que as fazes? É pá, pronto, o Certo. jogo está aí. Mas Percebes? Mas voltas ao ponto da mecanicamente, explicação, não é? Só para explicares o tabuleiro todo e as áreas todas do claro. tabuleiro Sim. foram-se os claro, 10 minutos, não é? lógico, Eu claro. não sei se é considerado uma mecânica, mas multiplicadores de final do jogo. Olha, boa. Ok. Acho que não é uma Boa. mecânica, mas percebo. Não sei, mas estás a Endgame perceber o que eu estou a scoring. dizer? Boa, É- boa. Aquilo que aparentemente é 5 pontos, mas depois por causa daquilo mais não sei o quê que tem influência passam a ser 25 pontos. Essa é uma boa. Não Bom sei se é ponto. uma mecânica, mas Não é acho uma que mecânica, mas é um não é aspecto do intuitivo. jogo. Sim, Para... fica pouco claro. né? Pá, é verdade. É um bom ponto. Pá, e continuando aqui, ainda na nossa conversa, para só mais um ponto, que é, pá, existem, na realidade, nós estamos aqui a falar de jogos familiares, existem vários tipos de famílias, não é? Existem as famílias que têm filhos pequenos, se calhar nós estamos aqui muito nesse modelo dos filhos pequenos. Mas existem grupos familiares assim mais alargados. O Bruno, por exemplo, nós temos aqui até bastante assimetria entre nós os três em alguns conceitos de família. Por exemplo, eu jogo jogos pesados com o meu irmão em família, no Natal, por isso naquele momento e sou capaz de estar a jogar jogos pesados com ele. O Bruno sei que é com os primos e pronto, Só- e tens ali Ou com a Faz família assim. da minha mulher, que aí então jogo jogos como se estivesse com amigos, porque é uma família que lá está habituada a jogar. a jogar jogos. Agora, deste lado da família, é um Jungle Speed, no máximo, Pronto, um estás a ver? Caruba ou um Happy Salmon, e está feito. E depois também temos certamente ouvintes nossos que para eles a família, os jogos em família incluem as pessoas mais idosas da família, por exemplo. E Certo. depois também temos, com certeza, ouvintes nossos que estão num modo em que a família mais direta para eles é jogar em casal, não é? Sim. Sim. E agora muita aí, se gente. calhar, jogos familiares com Take That devem ser bué de divertidos, não sei. Sim, em Pois, lá casal. está. É isso que vocês querem? Acabar uma noite com Take That, que cada um vai dormir numa cama diferente? Não sei. Estás a ver. Por isso, lançando aqui o último ponto então da nossa conversa é os tipos de família e o que é que varia na nossa seleção de jogos se estivermos em situações familiares um bocadinho diferentes. Para jogar em casal, para jogar com membros idosos, para jogar com crianças. O que é que nós veremos aí? Não sei, Bruno, queres partilhar algumas das tuas experiências? Não, agora estavas a falar, por exemplo, uma família com pessoal mais sénior, eu se calhar iria escolher jogos que lembrassem alguns dos jogos mais clássicos.
porque se Ok. calhar é mais fácil Com identificar mais em dados, no fundo, parecenças. não é? Com coisas que Ou sejam mesmo mais com dados ou mais um jogo cartas. semelhante à mecânica das damas ou dos xadrez, algo que não tem que ser assim complexo, mas algo que seja fácil de identificar. Ok, isto faz-me lembrar o. Muitas vezes isto parece monopólio, já sabemos isso, mas isto é desde os mais novos aos mais velhos que há Certo, esse é tipo verdade. de conversa. Mas É mesmo verdade. se nós conseguirmos introduzir jogos que tenham alguma semelhança com o jogo tradicional, acho que será mais fácil chegar a esse tipo de público. Agora, se for para famílias com crianças, isto tem que ser ali no limiar do party game. E provavelmente vai ter que ser mesmo, se for mesmo com crianças, vai ter que ser jogos assim mesmo do género de Jungle Speed, que para mim não é não é um jogo familiar, é um jogo de party, e aqui já começamos outra vez a confundir o que é um family game ou não, mas terá que, se for um family game, tem que ter ali aquela componente da diversão, como um Camel Up, que eu acho que dá para jogar com crianças. Se nós conseguimos explicar bem como é que é a mecânica, eu acho que os miúdos iriam adorar perceber esta mecânica dos camelos e o entusiasmo de ver o camelo de trás que vai para a frente e de repente já está a liderar a corrida. Não sei, porque o resto, aquela família mais de eu e tu, casal, eu acho que isso aí tanto pode jogar um jogo pesado, um jogo menos pesado, depende depois da experiência que tens, e provavelmente vais para jogos a dois, também há isso. Yeah. Mas não sei, Dar é a minha. primazia, não é? Aos jogos dedicados ou foram construídos É. para ser jogados a dois. Mas a nível de Vou por aí complexidade mesmo. eu iria mais para os extremos. Se for mais para sénior, é mais introduzir jogos que façam lembrar algo que já conheçam. Se for para o pessoal mais infantil ou juvenil, algo que tenha muito a ver ou parecido com party game, que tenha aquele momento de charan que faça as pessoas rirem. Um bom ponto, um ponto interessante, sim senhor. E tu, Miguel, conta. O que é que tu Eu, achas dos diferentes aspectos aqui, tipos de família, no fundo, e jogos por isso? eu acho que isso tem a ver também um bocadinho com a nossa experiência enquanto hosts de encontros de jogos de tabuleiro, não é? Bom Porque, ponto. porque lá está, porque Sim, depois não é? É um Porque bom ponto. completamente. depende sempre de quem tu tens para jogar. Na realidade é esta, depende sempre de quem tu tens para jogar e de quem tu sabes que lá está para jogar, de qual é o conhecimento que têm dos jogos, etc. por aí fora. Portanto, a partir daí, a gente consegue sempre encontrar um jogo ou alguma coisa que consiga agradar, se não a toda a gente, mas pelo menos à É, grande maioria, porque às vezes a pessoa que acaba por ficar, entre aspas, mais prejudicada, no fundo, se calhar até somos nós, porque queríamos jogar qualquer coisa um bocadinho mais Com mais sumo. não me apetecia jogar um tal de papaio. Outra vez. Ele já estava, ele Sim. já Não, estava à espera. não, mas espera lá, mas isso já é Morse. Ele Espera está a lá. pedir ajuda. Não, Sim, eu acho que ele acabou de escrever Tabletop RPG em Morse, mas Ai, não nossa. sei, não sei, não sei. Mas, Ai, mas God. acho que isso é que pode acontecer, não é? Que é nós depois, no fundo, vamos nos preocupar com as outras pessoas e dizer: epá, não, eu queria jogar outra coisa, epá, mas para toda a gente se divertir, vamos jogar isto em vez disso. E por Sim, isso é bom, Sim, tanta vez. claro. sim, Exatamente. acho que por acaso nós somos hosts muitas vezes, por isso acabamos por ter um perfil muito de people pleaser, não é? E acabamos por jogar os jogos que a maioria vai querer jogar e não necessariamente os que nós Papai. queremos jogar. É isso. É isso. Vou banir esta palavra destes podcasts. Está banida esta palavra, não consigo. O Marco Não, agora a mas seguir, pessoal, isto agora o que vai acontecer a seguir é que o Marco vai passar pela gravação toda do episódio outra vez e cada vez que ouvir faz pronto, exato, é isto, é isto. ai, não há Vai dar censura algum neste trabalhinho podcast, menos ao neste Marco, momento. mas pronto, mas tudo bem. Não há censura neste podcast. Somos todos muito, muito liberais, somos todos muito Uhum. abertos e tudo, menos Aham. é aquela palavra proibida. Esta palavra não está censurada a partir de agora, não quero saber.
Eu estou a dizer isto e estou a imaginar que no próximo evento onde eu estiver a seguir este episódio, a malta toda vai fazer fila com papaios. Eu vou assinar, eu não sei, eu estou a imaginar que me vou obrigar a assinar papaios. Eu estou mesmo a ver, Marco, por favor, assina o meu papaio. Eu estou a imaginar, a sério. Oh my god, o que é que eu me estou a Podemos meter? começar a criar um movimento. Não, Cara dele. não podemos nada. Bom, nem vou podemos nada. pegar por aí. Bom, siga. Ai, muito bom. Olha, só para concluir, eu efetivamente também pá, tenho vários círculos familiares, vou dizer assim, onde jogo efetivamente diferentes coisas. O meu irmão, como já sabem, é uma exceção. Eu quando estamos a jogar os dois, pá, como os dois gostamos de jogos complexos, é um cenário diferente. Mas depois, sabe, onde estou com primos mais novos ou até mesmo sobrinhos mais novos e tudo, pá, são mesmo para os jogos familiares. E são pá, os love letters não, essa banida essa palavra. E são jogos assim muito mais gateway, tipicamente e curiosamente, sim, o Bruno costuma falar disto, por acaso não falou neste aspecto, mas é o aspecto de serem transportáveis os jogos. E pá, o gajo vai para aquelas, para um jantar de família, qualquer coisa assim, Olha, bom ponto. e é complicado É uma boa, sim. transportar jogos grandes e acabo por escolher jogos mais pequenos, tipo um Sushi Go ou qualquer coisa assim, que é um baralho de cartas, facilmente se consegue explicar, etc. E pomos de mesa. Isto dá também para pessoas mais idosas, ok? Porque são jogos de cartas, são jogos que normalmente não têm uma mecânica muito complicada, são extremamente visuais, ou ajuda que sejam muito visuais, e as mecânicas das cartas normalmente não são difíceis. Um trick-taking game é um trick-taking game, não é? O caso do Love Letter pronto, tem ali um bocadinho de entender o que é que a carta faz, mas rapidamente, são poucas cartas, ou poucos tipos de cartas, e rapidamente a pessoa entrou na mecânica, e o jogo é curto. Depois também é outra coisa que na minha opinião, ajuda muito. É um jogo curto, é um jogo rápido de jogar, as pessoas não vão. E depois também é outra coisa que também não falamos aqui, curiosamente, que é nós, esses jogos familiares, eu acabo por nunca os conseguir jogar uma vez. Por isso tem que ser curtos, porque a malta depois, como não conhece os jogos, aprendeu o jogo e vai querer jogar 2 ou 3 vezes, tá? Ainda estão nessa fase do hobby, em que, pronto, como só conheceram um jogo novo, aquele é tipo a nova cena, e pronto, querem experimentar aquilo 4 ou 5 vezes. Depois rapidamente evoluem para pronto, agora traz-me outro, quero experimentar mais um. Já gostei de 3 ou 4, já entendi que isto é fixe. Tipo, gostei de 3, 4 jogos seguidos, então se calhar vou gostar do quinto também, então mostra-me mais. Mas nos primeiros, esqueçam, nos primeiros jogos familiares, nesse tipo de círculo familiar que ocasionalmente é que se junta, pá, aquele jogo que entrou vai entrar para aí 10 vezes e pronto. E jogamos Love Letter para aí umas 10 vezes. Mas pronto, também é um jogo curto e rapidamente conseguimos efetivamente jogar. Não sei se querem comentar mais alguma coisa antes de nós avançarmos aqui para a nossa rúbrica, malta. Se não, eu só estou a encontrar onde é que está o. Não estou a encontrar. Já encontrei. Vamos lá embora. Jogos que dão que falar. Aqui estamos, malta, então, para a nossa rúbrica Jogos que dão que falar. O momento final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico de hoje. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados a jogos de tabuleiro para famílias. E pronto, nós já falamos aqui de alguns jogos. Estou curioso, malta, e começando por ti, Bruno, passo-te a palavra para abrir a nossa rúbrica de hoje. Então, que jogo trouxe tu para nós hoje? Conta. Então, o jogo que eu trago até acho que vai agradar aqui ao Marco. É o Papai. Toma. Estava a mudar as coisas, não podes fazer isso enquanto eu estou a mudar cenas. Claro, exato. Não é o Papai, não é o Papai, pronto. Estava banido já, acabávamos a várias rubrica. vezes Papai, que era para ver se acabava aqui a rubrica Jogos que estão a falar, estava morta e enterrada e nunca mais iríamos falar sobre este nome. Olha, mas para ser sincero, eu tive de trazer o Ticket to Ride porque achei que era o jogo
porque um de vocês também queria ir trazer, não quer fazer spoiler, mas pode ser que traga ou não, mas eu decidi mudar a minha escolha, porque achei que poderia haver aqui um crossover. Então o que é que eu escolhi? Space Base. O Space Base é um jogo de espaço, por isso é que eu há bocadinho estava a falar do nome que não se pode dizer, mas quando eu falei que o Marco iria gostar, era por causa do tema. Gosto, Pronto, sim, sim. era por causa do tema. No entanto, Merece aqui uns aplausozinhos para epá, eu acho que para estás-te a precipitar. Estás-te a precipitar porque o tema de espaço é só mesmo no texto, porque depois não se sente nada. E ainda bem, desculpa, Marco. É mais abstrato. É mais abstrato Ainda o bem, jogo. o jogo é completamente abstrato, sim. E é um jogo de 2018. Mas é bem escolhido na mesma, estás a começar. Obrigado, Isto é Marco, tudo. Uma obrigado. pessoa tem que dar os primeiros passos. Eu estou. Certo, Tanto falo e nisto que já estou a converter. e se continuares a elogiar, eu não toco mais naquele nome. Space Base é um jogo de John Declare, que foi editado em 2018 pela AEG. Dá para 2 a 5 de 2 a 5 jogadores e demora mais ou menos uma hora. Eu consigo acabar em 45 minutos, mas é o que diz no BGG, uma hora. É mais ou menos o tempo médio do jogo. Ora bem, porque é que eu trago este jogo? Primeiro porque é um jogo que eu gosto bastante, familiar, faz parte do tema, não é? Acho que confere, e tem uma coisa que por norma eu não gosto, que são dados. Mas neste jogo há muita forma de mitigar a sorte dos dados. Para vocês perceberem, ok, o tema é espaço, etc. Temos um tabuleiro que tem slots para colocarmos cartas de 1 a 12, portanto 12 cartas, e na nossa vez de jogar lançamos dados e podemos escolher a soma dos dados ou um dos dados que nós lançamos para ativar uma das cartas. Obviamente que as cartas que estão no meio são aquelas que vão ser mais vezes ativadas, no meio isto é os 6, os 7 e os 8, isto probabilisticamente falando, eu já estava o Miguel a olhar assim para mim, mas isto é como o Catan. Nós vimos como é que aconteceu na minha experiência, mas pronto, agora não vamos falar disso. Estamos a falar de coisas agora boas e alegres, mas o 1 e o 12, à partida, são os números que vão sair menos vezes, que é difícil que nós consigamos ativar, ou o 2, não me lembro, mas pronto, é os números das extremidades que são mais difíceis de atingir. E o que é que acontece? Nós podemos buscar cartas no final de cada turno e essas cartas nós vamos colocar nas slots que indicam, por exemplo, uma slot 7 custa X, tenho que ter o dinheiro para comprar, e se eu tiver o dinheiro, pego na carta, a carta que já lá estava nessa slot vai para cima, vira-se ao contrário e passa a ter um benefício ou um bónus passivo. E esta para mim é a parte mais gira do jogo, é que eu estou a jogar na minha vez e vou ganhar um grande bónus à partida se conseguir ativar uma carta minha, mas se estiver na vez do Marco ou do Miguel, se calhar o número que eu consiga usar para ativar um bónus passivo, isto é, eu coloquei a minha carta 7 para cima, para a parte de cima e virei ao contrário, e de repente aquilo vai-me dar 1 de dinheiro. E se calhar eu já pus mais outra carta na slot 7 e agora já é 1 dinheiro mais 1 ponto. E ainda coloquei mais uma que ainda me faz uma seta para a direita que agora não só vai dar pontos quando calhar um 7 no Miguel ou no Marco, mas agora no 7, pontos ao dinheiro, mas vai-me dar no 7 e vai-me dar no 8 porque tem uma seta para a direita. Tudo o que eu tiver na slot 8 também me vai ali encadear uma série de eventos, de pontos e de dinheiro, de aumentar o meu income, porque sempre que gastamos dinheiro numa carta, supostamente vai para a base, que é o 0. Mas se eu for aumentando o meu income, o meu 0 passa a ser 1, 2, 3, 4, 5. Isto quer dizer que cada vez que eu gasto dinheiro numa carta, já não preciso trabalhar tanto para recuperar o dinheiro e continuar a comprar cartas. Portanto, a periodicidade com que nós compramos cartas vai ser cada vez mais curta e o jogo começa a acelerar quase que vertiginosamente. Estava difícil, porque a facilidade com que começamos a comprar cartas é bastante grande. Tem alguma estratégia, claro que sim, não é só comprar uma carta aleatoriamente, tem estratégias. Se tu vais logo para os pontos, esquece, provavelmente vais ter uma dificuldade em depois, no final do jogo, conseguir acompanhar quem apostou primeiro no dinheiro, porque é o dinheiro que te vai permitir ir buscar as cartas melhores, aquelas cartas que vão dar mais pontos no final do jogo e que te vão permitir adquirir aqueles foguetões, acho que são foguetões,
Sim. São umas cartas que estão disponíveis e que te vão bloquear aquela slot e nunca mais vais poder usar, portanto não é bom usar no início. E é daqueles jogos que eu tenho uma mecânica que eu gosto muito, que é a criação do engenho, o motor. Quanto mais tu consegues ter dinheiro, mais facilmente consegues adquirir melhores cartas que te vão, obviamente, criar condições para fazer mais pontos ou mais dinheiro ainda. E então há uma sensação de satisfação no nosso turno, no turno dos outros, que torna o jogo bastante dinâmico. É verdade que de vez em quando temos ali turnos, sobretudo no início, em que, tinha que calhar logo este número, que era mesmo o número onde eu não tenho nada. Mas à medida que o jogo for avançando, e se nós não formos só todos a jogar aquilo, nós vamos ter, ganhando ou perdendo, vamos tendo sempre qualquer coisa para fazer. E eu acho que isso é bastante positivo e o que torna este jogo diferente é isso mesmo. É que temos mortos há muito poucos. Portanto, acho que é uma boa escolha para jogar em família, o Space Base, porque é fácil de explicar, é curto, e pronto, olha, assim para o Marco ficar feliz, e é do espaço. Sim, eu fiquei contente com esta seleção, não estava à espera, foi uma surpresa agradável. Pronto, sim senhor, Melhor que comboios, não fechaste é? em chave de ouro. Podemos ficar por aqui, não precisamos fazer mais rubricas É. nenhumas a seguir a esta, porque A ironia do destino é ele agora escolher o papaio. Pumba! Desculpa, Marco. o que é que eu Eu fiz sei de que mal prometi, mas a era vocês mais todos? forte do que eu. Já percebi, estou a ver. Mas continuando, Miguel, depois desta gafa aqui do Bruno, vê lá se Chama-lhe salvas gato. isto. Olha, o meu jogo, eu também estava com algum receio que alguém me trouxesse o Ticket to Ride, não é? Pronto, exato. Acho que pensámos todos o mesmo. Não, não. Na realidade, eu trouxe um jogo que pode não ser, pode não entrar naquela definição clássica do jogo familiar, do mesmo para toda a gente, mas é um jogo para famílias porque não é excessivamente complicado. O que é que eu trago? Trago o Lost Ruins of Arnak. Não é. É para o Marco e o Era- irmão jogar. É para o Marco e Não, o irmão jogar. Jesus, É uma família. Mas espera aí que estou eu vou curioso. explicar. Bora, estou curioso. Começo pelo princípio. Por isso é que eu disse, não é um familiar, mas, mas tem coisas que provavelmente as famílias se conseguem identificar. Para já, Ok. tem uma capa gira, Tem. não é? Vamos a Confere. falar disso. Portanto, ok, tem uma capa interessante. O próprio tema também é giro. Ok. Das pessoas Indiana que Jones. conseguem Indiana se Jones. identificar Confere. com a cena do Indiana Jones e tal, e não sei o quê. Se tu disseres que é o Indiana Jones em jogo de tabuleiro, se calhar consegues chamar ali algumas pessoas para a mesa, Por certo? acaso não tínhamos falado desse ponto, isso é um bom ponto, não é? O tema também chama gente. Falámos um bocadinho Falamos um na bocadinho, temática, sim. sim. Portanto, se tu conseguires dizer, olha, é o Indiana Jones em jogo de tabuleiro, Sim. se calhar as pessoas dizem, ok, então eu posso experimentar. Eu concordo que não é a coisa mais fácil do universo. Não é, eu percebo. Mas eu acho que o tema consegue agarrar as pessoas e consegue fazer com que as pessoas estejam mais dispostas. Isto foi uma coisa que também não falámos por aí fora, mas eu acho que o tema consegue fazer com que as pessoas estejam mais dispostas a aguentar os 15 minutos de explicação, não é? Do Só que 15? sim, fala, sim. Sim, explica-se rápido, por acaso. Sim. Tá Concordo. É daqueles jogos que não demora muito tempo a explicar. eh, também depende da tua explicação. Se tu quiseres explicar tudo e mais alguma coisa, se calhar demora um bocadinho mais que os 15 minutos. Mas também se fores explicando à medida que vais jogando, percebes? Sim. Dá. Entendo. Eu sinceramente eu acho que é engraçado porque precisamente por causa do tema, porque as pessoas conseguem se identificar, gostando ou não gostando, mas pronto, conseguem se identificar. Acho que é um jogo, não é um jogo para todas as famílias, é verdade, mas é um jogo que consegue, isto é só a minha opinião, claro, mas que consegue trazer bastante gente para a mesa, especialmente por causa do tema.
se é a coisa mais fácil. Não é, mas mesmo a própria mecânica do deck building, as ilustrações também estão engraçadas e, portanto, também ajuda a puxar um bocadinho. Tem o próprio tabuleiro, tem uma ilustração também muito boa. Pá, eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Se é para toda a gente, se é para todas as famílias, se calhar não. Tudo bem, dou essa de barato. Mas eu acho que consegue ser um jogo não familiar, mas para famílias. Certo. Ok. Acho que o João Baltazar deve estar a ouvir-nos e ele anda com vontade de jogar o jogo. Ele neste momento, João, pode jogar isto em família, afinal, não precisas de ir aos eventos. Não pode. Não, mas, Nós somos todos uma família. Claro. Uma família, é verdade. Pá, então tu agora é que me dizes isso, então eu podia ter trazido outro. Quer dizer, Estou aí a ver o Lisboa aí atrás de ti. pois, quer dizer, era tão mais fácil. Mas pronto, está bem. Muito bom. Paciência, Muito agora bom. já está. Muito bom, sim senhor. Olha, Ui, suspense. eu trago-vos um jogo que para mim acho que é o jogo mais fácil de se jogar. Não. Corresponde. Continua. Deita cá É para o jogo fora. mais fácil de meter na mesa em qualquer tipo de. Seja com família mais idosa, seja com família mais nova, joga-se em equipa e é o Codenames do Vlada Suatil, publicado pela Czech Games Edition, CGE, e é um jogo de 2015 que já tem edições de tudo. Depois isto é outra coisa que eu trago-vos o Codenames normal, mas na realidade isto aqui, dependendo da faixa etária e dos gostos das pessoas, podem trazer o Codenames da Disney, podem trazer acho que também já há Vaca um deu da leite para toda a Marvel. gente. Diz. A vaca deu leite para toda a gente. Sim, temos para tudo, dá para tudo. E depois é assim, depois há a versão Pictures, há a versão, como é que se chama? Acho que é Para Undercover, adultos. que é a versão É. para adultos, que é a versão Not Safe for Work. Pronto, dá para ter vários contextos e pronto, não há assim muitos jogos que tenham conseguido na mesma mecânica, no mesmo formato, chegar assim a tanta gente. Por isso, acho que numa forma ou de outra, pá, é fácil mesmo ser um jogo familiar que vai à mesa em qualquer contexto que vocês tenham. É um jogo que dá para, ele diz de 2 a 8 jogadores, mas na realidade são duas equipas, por isso é que ele dá para qualquer número, não interessa. Jogo que se explica muito rapidamente, mesmo muito rapidamente. Só tem ali uma parte assimétrica que é o Codemaster, a pessoa que depois sabe o código. Convém que seja alguém que já jogou o jogo, ou pelo menos alguém que esteja mais habituado a jogar jogos, porque senão está ali sozinho, não pode fazer perguntas, a não ser que haja outro. Pelo menos, tem que haver pelo menos um dos dois Codemasters das duas equipas que consiga ajudarem-se um ao outro. Acho que é o único cuidado que é preciso ter com o jogo. É um jogo que tem muitos momentos. Não, é um não são momentos de take that, não é de toma lá, mas são aqueles momentos giros da pessoa está a dizer coisas muito ao lado, não entendeu nada da pista e vai carregar lá no assassino. E está mesmo lá a pousar o dedo em cima e tu estás a ver como é que é possível tu pensares isso com o que eu disse. Eu disse o contrário, oh meu Deus, tem que ficar muito sério. Depois a pessoa carrega lá e pronto, perdemos. Tu achas que eu disse isso? Pronto, depois tem aquele momento familiar da explicação do que era a pista, que também se torna-se engraçado. Acho que é aquela tensão que eu estava a dizer, essa tensão saudável que o jogo pode proporcionar, e acho que é É muito o momento em divertido. que o jantar de família acaba. Um flip da table. Pá! Então tu não percebes que isto não sei o quê, não sei o que mais. É um Nós flip da falámos table, disto na não é? semana passada. Pronto, também temos Nunca isto, aconteceu também isto, nunca. Não, nunca. Não. Muito bom. Pá, é estes momentos que eu acho que tornam os jogos familiares. Acho que é mesmo isso. Porque era o que para mim faz-me recordar quando era miúdo.
como eu disse no início, e voltando ao ponto inicial, é que me faz relembrar os jogos, era esses momentos de não acredito que isto aconteceu, ou qualquer coisa assim, depois ficam na memória, por isso se calhar é por causa disso que eu também acho que estes jogos todos também encaixam como um jogo familiar. Não, claro, claro. Não há nada que grite mais famílias do que aquele momento em que tu estás à batatada com o teu tio por causa de ok. um jogo. Claro que sim. É ótimo, Pensei que realmente. ele É ia, isso. Não, ia não, falar não, não. do nome proibido. Pensei mesmo, pensei. Não, Tiveste. está descansado. Não vai Está seguro, acontecer. está seguro. Então pronto. Tá. Eu não Então, falto o papai. Eu a pensar que íamos acabar em nota alta. não, então vocês E estão. acabamos. Está Vou, vou, ótimo. vou trocar para outra equipa. Que eles... Não, que está lá Olha, ele bem o vai Diogo também, por prometendo. isso não há Ei, lugares vai. seguros neste podcast. Só é isto que eu tenho a dizer. Não. Malta, eu estou a ser maltratado pelas duas equipas. Se vocês quiserem me ajudar, eu estou aqui disponível para receber ajuda. Que esta malta toda só me quer pôr a jogar Se é para dos pai. dois lados, o problema és tu. Pronto, olha a cara dele. Brincadeira, amigos. E é todo o tempo que nós tínhamos, malta. Estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Contem-nos as vossas experiências de jogos familiares, digam-nos o que é que funciona e o que é que não funciona para vocês, quais os jogos que têm por eleição, tudo, partilhem aqui nos comentários, mantendo aqui a resposta viva, seja no Facebook, seja no WhatsApp da DICE Cultural, é como vocês quiserem, e também nos podem fazer chegar um e-mail para podcast@dicecultural.org com as vossas ideias, feedback, comentários, já sabem, adoramos receber todas essas ideias e até por causa disso que estamos aqui a fazer um episódio com este tópico, por causa dos vossos comentários, dos vossos pedidos. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos aqui no canal para vocês e partilhem o link com os vossos amigos para nos fazerem chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por esta conversa interessante. Teve momentos melhores do que outros, confesso, mas pronto, o que é que se há de fazer? Senti-me quase em casa, ia dizer que senti-me mesmo em casa convosco, mas vocês pronto, tiveram que fazer testar este botãozinho, não é verdade? mas pronto. Obrigado, Marco. Um grande papai para ti. Um abraço para ti. Exato. Oh my God. É sempre um prazer e uma honra gravar os episódios convosco, mesmo convosco a baterem no papai sempre. Mas é um enorme prazer, até maior ainda, é saber que vocês, malta, estão aí desse lado a ouvir-nos. É sempre um prazer enorme fazer estas conversas, divertimos-nos imenso com isto e sabemos que vocês estão desse lado a apoiar-nos, por isso muito obrigado, vocês são os maiores, malta, muito obrigado pelo vosso apoio. Aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, escrito em vídeo, por isso sigam-nos no nosso site, dicecultural.org, e têm lá os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para os conteúdos escritos. Já sabem também, se quiserem juntar à nossa equipa, seja aqui da DICE Press, seja para outras posições nós temos voluntariado, e claro, para se juntar às nossas equipas nos eventos, estamos sempre à procura de voluntários, é sempre bom vocês que se quiserem se juntarem a esta família que é a DICE Cultural. A todos em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas gatanas e até ao próximo episódio, malta. Não se esqueçam, vamos estar aqui com a próxima equipa, que também tem o Diogo, que também gosta do papai, por isso, pronto, deixo-vos com ele. Eu não vou lá, por isso é seguro para mim. É seguro. Pronto. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.